O nosso cristianismo que a gente fala aqui no particular é muito cristianismo de base protestante e católica europeia. Então, um ponto um. Um ponto dois que eu também acho que a gente precisa lembrar nesse processo de debate aí é que há marcas dentro do cristianismo pró-colonização, pró-escravidão. Você falou que Jesus é a figura que mais mudou a humanidade. Eu acho isso um problema muito grande, né? Porque não é Jesus que transformou a humanidade. É a narrativa em volta dele. As narrativas em torno dele, na verdade. E que são narrativas, inclusive, que a gente precisa lembrar, eurocêntricas. Né? Ou seja, que partem, que a gente tem que lembrar que a gente está dentro do Brasil, que passou por um processo de colonização e que a colonização, nesse aspecto, ela instrumentalizou a ideia de um cristianismo dentro do Brasil, que impacta nossas leis. Não por acaso a gente tem aí leis que tentam impor a Bíblia como um livro didático ou um paradidático dentro de sala de aula, que o professor de história deve utilizar. O professor de história pode e deve utilizar os textos bíblicos enquanto fonte, mas ele também vai ter que usar o Corão, ele precisa, então, ensinar não como verdades de fé, mas como história das religiões e como algo que constitui a formação do nosso Estado. Ok, mas do jeito que está se enveredando para alguns projetos de leis aí, algumas PLs, não. Tá? Um outro ponto que eu acho que é importante, então, é lembrar isso. Há um processo histórico de colonização que é, então, ligado a um cristianismo de vertente eurocêntrica dentro do Brasil. Isso significa dizer, então, que a gente, nesse processo, esquece dos cristianismos etíopes, por exemplo, né? Os cristianismos coptas, que são totalmente apagados, nem são lembrados como cristãos. O que é isso? Então, os cristãos coptas, por exemplo, eles são fundamentais ali na região da África e que eles são responsáveis por transmissão de textos. Por exemplo, muito do que a gente sabe hoje sobre o Evangelho de Maria, o Evangelho de Maria Madalena, o próprio Evangelho de Tomé, entre outros, estão nessa região. Do Egito sai muita fonte hoje para a gente estudar o cristianismo. Isso é completamente apagado, completamente descaracterizado. Fora que a gente também tem que lembrar que tem cristãos que estão, enfim, a igreja siríaco-ortodoxa, tem outras vertentes de cristianismos que são esquecidos. O nosso cristianismo que a gente fala aqui no particular é muito cristianismo de base protestante e católica europeia. Então, um ponto um. Um ponto dois que eu também acho que a gente precisa lembrar nesse processo de debate aí é que há marcas dentro do cristianismo pró-colonização, pró-escravidão. Por exemplo, não sei se você já viu a tela da Redenção de Cã. Ela é uma tela ali da virada do 19 para o 20, em que tem uma senhora que é preta e que ela está com as mãos para cima, né, porque a neta dela nasceu branca. A filha dela é parda e o genro dela é branco. Então, na união entre a parda com o branco, nasceu uma criança branca. Então, é como se ela estivesse dando graças a Deus, porque finalmente a família dela, né, foi redimida do pecado, foi salva. E o Cã é um personagem bíblico, ficcional, ou seja, não tem evidência de que ele existiu. Esse personagem mítico foi utilizado no contexto de período medieval, e isso chega aqui, né, no século XVI, século XVII, que é o período da escravidão dentro do Brasil, até o século XIX, na verdade, foi utilizado como discurso para legitimar a ideia que o negro, os descendentes africanos, não têm alma. E isso legitima, então, a ideia da escravidão. Então, tem um elemento aí que, inclusive, para a gente debater, por exemplo, as origens do racismo estrutural dentro do Brasil, que passa por uma vertente religiosa. Então, ponto um, não é Jesus que é essa figura superstar. É o Ocidente, e que nós somos herdeiros desses Ocidentes por conta desse processo de colonização e depois, enfim, porque o Brasil também, no século XIX, vai recuperar essa ideia de ser herdeiro de Roma, etc. e tal. Só, por exemplo, quando você for ao Rio, quando você for lá me visitar, né, eu e meu esposo,
A gente vai te levar para o Museu de Belas Artes, que fica na Cinelândia, no complexo da Cinelândia. Aí eu vou te mostrar a fachada do Museu de Belas Artes, onde você tem imagens de Roma, Grécia, Egito, então mostrando como monumentos que são, ou civilizações que são referências para esse Brasil. E aí, um passado de povos indígenas, do negro, são totalmente esquecidas, são totalmente descartadas. É como se o Brasil fosse uma espécie de Europa dentro dos trópicos. Você acha? Esse é o projeto, eu não acho, é o projeto que foi proposto no século XIX e início do século XX. Quando você for caminhar pelo Rio de Janeiro, e se você caminhar aqui também em São Paulo, no centro de São Paulo, você vai ver que toda a estética é uma estética neoclássica. Você não consegue encontrar iconografias, imagens, bustos de indígenas, Sim. de africanos. Essa é uma proposta. Então, o mito de Cã... Mas será que não é por conta que eles não tinham poder, não tinham influência para terem bustos, por exemplo, hoje? Porque o Brasil que está sendo proposto nesse contexto século XIX e século XX é um Brasil que se vê como um sucessor de Roma, tal como os países europeus vão reivindicar esse projeto dentro da ideia de estados nacionais no século XIX e no século XX. O Brasil, quando se torna independente, se torna um país, é o mesmo processo. Você vê, o Brasil é um dos países fora da Europa que mais tem moedas do período romano. Sabia disso? Não. Isso é um elemento fantástico. Os estudos clássicos no Brasil, como a gente chama, esses estudos da Antiguidade, Grécia e Roma, são importantíssimos para a gente entender a formação do nosso país, porque a formação do nosso país é dada nesse contexto. Por exemplo, vou te levar no museu, no Palácio Tiradentes. O Palácio Tiradentes, se você isola, se só mostra a foto para ele, você tem a impressão que é, sei lá, um monumento que está, um prédio que pertence a Paris, né, França, Portugal, Alemanha. Você vai tomar um susto em se deparar que, na verdade, é Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, São Paulo e outras capitais do Brasil foram idealizadas para serem Europas fora da Europa, entende?